Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouco com vocês no que diz respeito à relação existente entre o tratamento feito para um paciente quando relacionamos a psicologia e a medicina, mais especificamente a psicanálise. É sabido por uma grande maioria das pessoas, mas não todas, da importância de se realizar a medicação junto com a psicoterapia no tratamento de pacientes. Nesse sentido, é importante destacar o que seria o sintoma de um paciente para a medicina e o que seria o sintoma de um paciente para a psicanálise, considerando que a psicanálise não é a mesma coisa que a psicologia. Mas a discussão sobre essa diferença fica para uma próxima oportunidade. É importante, nesse contexto em que nós estamos discutindo sobre a temática em questão, nós pensarmos no que seria o sintoma para a medicina e no que seria o sintoma para a psicanálise, uma vez que existem diferenças significativas referentes a essas questões. Quando nós falamos do sintoma para a medicina, é importante sabermos que ele é dotado de um sentido. Porém, cabe ao médico dar uma significação a esse sintoma. Ele deve ser decifrado como o sinal de uma doença. Por isso, existem os diagnósticos, nos quais os médicos realizam a partir do DSM-5. Assim, o sintoma ele precisa ser retirado. É importante que o médico saiba identificar na subjetividade daquilo que o paciente traz para transformar a causa, aquilo que é subjetivo, em algo que é objetivo. Contudo, deve-se considerar que o médico ele necessita acolher o paciente. Ou seja, ele deve cuidar e não apenas receber o paciente. Existe uma diferença entre essas duas dimensões, para que o paciente ele não fique deliberadamente apenas na queixa, mas se sinta acolhido diante do que ele está apresentando para o médico. Na psicanálise, o sintoma ele é apreendido dentro da história do sujeito. Então, será o sujeito que irá aportar um sintoma e que posteriormente dará um novo sentido para o sintoma que ele tem. Então, ele vai ressignificar a forma como ele lida com aquele sintoma que o incomoda, que não lhe faz sentir bem. Então, quando nós falamos da junção da medicalização com a psicoterapia, é importante considerarmos que o psicólogo ele não pode receitar remédios. Quem receita o remédio são os psiquiatras, os médicos que são formados para isso. Contudo, há a necessidade de não apenas concentrar a melhora de uma possível doença que o sintoma traz somente a partir de remédios, uma vez que o remédio ele vai apenas atuar no sintoma físico, porém o latente, que é onde a psicoterapia ou a análise vai chegar, só é conseguido a partir da análise. É interessante nós pensarmos nisso porque em uma sociedade na qual tudo hoje se torna fácil, tudo hoje se torna rápido de se conseguir, nós encontramos muitos pacientes que vão para análise querendo uma solução rápida para a sua doença, para aquilo que o incomoda. Então, eles trazem consigo a ideia de que a análise seria tipo uma medicalização parecida com a que o médico receita,
Os pacientes chegam na análise em busca de soluções, né? Eu vim em busca de uma solução para o meu problema. E é interessante que eles não compreendem que a análise, né, o processo de psicoterapia é um processo que deve ser respeitado e que, acima de tudo, o paciente deve se responsabilizar e investir nesse processo. Mas, contudo, se deseja, né, hoje em dia, resultados rápidos, que não demorem. Igualmente, o capitalismo e a cultura, né, enseja nas pessoas tudo aquilo que é mais rápido, tudo aquilo que é mais fácil de conseguir, não faz sofrer.